Oi, gente, Rica, diretamente de São Paulo. Hoje eu vou falar do maior jogador de basquete da história, Michael Jordan. Uma lenda da NBA que detém assim dezenas de recordes individuais, sem contar as conquistas que levou seu time a pontuar muito, né? E vencer inúmeros jogos. Ele também é assim um dos mais importantes desportistas masculinos da história. Ele nasceu em Nova York no dia 18 de fevereiro de 1963. Ou seja, ele completou 60 anos agora em 2023. Ele foi assim um esportista que marcou uma era, né? Michael Jordan foi assim dono da década de 1990. Ele atuou como ala armador do Chicago Bulls, os Búfalos de Chicago. E ele assim conquistou 6 títulos, que foram assim as únicas 6 taças e finais disputadas pelo Chicago Bulls, né? Pois foi ele quem colocou o Bulls assim no mapa do basquete. Além disso, ele foi assim eleito 5 vezes o jogador mais valioso da temporada. Pois é. Ele assim comprou o time ainda em 2010, quando ele era chamado Charlotte Bobcats e valia apenas 275 milhões. Depois ele vendeu as suas ações do time por 3 bilhões para investidores, obtendo assim o terceiro maior valor da história da NBA. O segredo desse desportista sempre foi assim, o de aprender com seus erros e com seus fracassos. E o exemplo de maior sucesso de todos os tempos, né, não deixa de ser uma lição de vida. Ele tratava cada fracasso como assim uma experiência de aprendizado. E toda falha e insucesso se convertiu em lições para aperfeiçoar o seu jogo. Até o ponto onde ele ficou assim tão confiante, mas tão confiante em seu processo e habilidades, que a superioridade mental o tornou imbatível dentro da quadra. O próprio Jordan, assim, em uma das suas frases mais conhecidas, ele faz referência a isso. E sabe o que ele diz? Eu vou te contar. Errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. 26 vezes eu tive a bola do jogo nas minhas mãos e errei o arremesso. Eu fracassei muitas e muitas vezes em minha vida. E é por isso que eu tive sucesso. Pois é. E você? Quantas vezes você já fracassou na sua vida? E quantas desistiu ao invés de se levantar, sacudir a poeira e seguir em frente? Pensa nisso, hein? Ó. Observe que, apesar da técnica que ele tinha, né, e do físico também, né, ele não foi o jogador mais técnico e nem tinha, assim, o melhor corpo na quadra da NBA. Mesmo assim, ele conseguiu superar todos os outros atletas com a sua mente vencedora, que era assim inigualável. Você sabe por que ele conseguiu isso? Porque ele se dedicou a ser o melhor jogador no aspecto mental do jogo. E os seus adversários, todos eles, eram assim unânimes em dizer que não havia jogador com mais vontade de vencer e de dominar assim, mentalmente o jogo do que ele. Michael Jordan, ele tinha tanta confiança que ele nunca dizia que tinha perdido, mas dizia, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. Você já ouviu isso, não é mesmo? Pois essa frase é dele. No basquete, como na vida, seja na minha ou na sua vida, as dificuldades podem servir como combustível.
E Michael Jordan, ele assim é prova disso. Dado o sucesso que esse astro alcançou dentro e fora da quadra, com essa mentalidade que ele criou, vale a pena refletir sobre isso. Você sabe qual era o número da camisa dele? O 23, que ele escolheu quando ele ainda jogava no time da high school, lá na Carolina do Norte, né? Que assim equivalia assim ao colegial nosso nos Estados Unidos, né? E ele assim começou e jogou 3 anos no time e ganhou o campeonato. E aí quando ele foi para o NBA, né, ele levou esse número 23, que fez muita história e conquistou muitas vitórias com esse número. A camisa 23 dele é tipo assim, comparada com a camisa número 10 do eterno Rei Pelé. Em 1993, ele chocou o mundo com a sua aposentadoria surpresa. Ele parou de jogar basquete e foi para o beisebol. Mas a troca só durou 2 anos. E aí, em 1995, ele voltou para o Chicago Bulls e conquistou o seu tricampeonato com a sua marca Jordan. Para variar, ele foi assim estrela do time, né? Em 1996, 1997 e 1998, que foi o ano que ele decidiu se aposentar por uma segunda vez, né? Mas ele voltou novamente em 1999, mas dessa vez para outro time, o time Washington Wizards, levando logicamente a camisa número 23. Que mais que eu vou te dizer? Em 2001, quando aconteceu aquela queda das Torres Gêmeas, aquele ato terror, né? Em 11 de setembro, ele assim doou o salário dele para as famílias das vítimas. E em 2002, um ano depois, ele se aposentou definitivamente do basquete, quando já tinha 40 anos de idade. E aí, deixando assim, né, a sua habilidade nos saltos, seus pulos com aquelas enterradas, né, pulando da linha do lance livre, para ele ser apenas um grande empresário de sucesso, de muito sucesso. Um dos recordes mais marcantes e assim uma das provas da sua superioridade no basquete é sua média de pontos durante toda a sua carreira, que foram 30,1 pontos em 15 temporadas. Esse homem, de 1,98 m e 98 quilos, também foi bicampeão dos Jogos Olímpicos. E em 2009 ele entrou para o hall da fama do basquetebol. Ele também é autor de livros. Tá pensando o quê? Olha a autoridade dele aí também, nas letras. E o tema dele não poderia ser outro do que superação. Em português nós temos uma edição dele que é Nunca Deixe de Tentar. E adivinhe de quem são os comentários do Bernardinho, atleta e o melhor treinador de voleibol que o Brasil já teve. Eu fiz um vídeo com o Bernardinho aqui, eu vou deixar o link aqui em algum lugar, porque se você não assistiu, vale a pena ver de novo, tá? Se assistiu, vale a pena ver de novo. Se não assistiu, vale a pena ver. Hoje, o Michael Jordan, ele dá assim, palestras em centros esportivos e também em empresas, sempre passando a mensagem de que a superação do esporte pode também ser aplicada no dia a dia, sejamos nós atletas ou não. Porque mesmo fora das quadras, esse homem continua a ser sinônimo de superação. Agora, como eu sempre faço aqui, eu deixo algumas frases para você anotar no seu caderninho, né? Ele diz o seguinte:
Algumas pessoas gostariam que algo acontecesse. Algumas desejam que aconteça. Outras fazem acontecer. Nunca diga nunca, pois os limites são como os medos. Sempre são apenas ilusão. Outra dele. Para aprender a ter sucesso, é preciso primeiro aprender a fracassar. Está preparado? Obstáculos não podem te parar. Se você topar com uma parede, não vire e desista. Descubra como escalá-la. Passe por ela, trabalhe nisso. O que mais? Ele diz também: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Temos que ser fiéis aos nossos planos. Não existem atalhos. Fica ligado, hein? Sem o respaldo do desempenho do trabalho assim duro, as palavras não significam nada. Passo a passo. Não consigo pensar em nenhum outro modo de se realizar algo. O coração é o que separa o bom do magnífico. O amor está jogando todos os jogos como se fosse assim, o seu último jogo. Tudo que eu sabia é que eu nunca quis ser mediano. E aí, você gostou? Conta pra mim. Legal, né? Agora, como nada acontece por acaso, eu vou te contar que na semana retrasada, a minha amiga Pamela, que é advogada, coach e mãe, mora em Búzios, ela me enviou a frase dela, que ela disse para o filho dela, que é atleta de CrossFit. E aí a Pamela me contou que ele ficou assim muito chateado porque ele não conseguiu subir ao pódio de um campeonato. Então ela chegou para ele e disse o seguinte, e aí depois ele refletiu, né? E no campeonato seguinte ele foi comemorar no pódio. Olha que bacana isso. A frase dela tem tudo a ver com o episódio de hoje. E ela diz o seguinte: o pódio pertence aos que não desistem. Grande verdade, né? Ó, valeu, Pamela. Um beijo no seu coração. Obrigada pela participação. E agora, me conte você. Você está se preparando para também subir no pódio do campeonato da sua vida? Ou você anda desistindo dos seus sonhos, dos sonhos que Deus colocou no seu coração? Pensa nisso, hein? Bom, eu vou ficando por aqui, já mandei um beijo para a Pamela e mando outro para você que ficou comigo até agora. E se você também tem uma frase só sua, deixa aqui embaixo nos comentários para eu poder divulgá-la nos próximos episódios. Combinado? Esse já é o número 27. Pois é, esse é o episódio 27 de Brilhantes Imortais. Para você. Beijo, fui, tchau. E se curtiu, deixa o seu like e compartilha com quem você ama. Tchau.